Welcome to our English class. Recentemente eu postei uma aula, dando algumas dicas para você acerca do comparative form, para você fazer algumas comparações em inglês, em todos os níveis, inferioridade, superioridade, igualdade, mas chegou agora a hora da gente falar do superlative form, e suas diferenças. Então, qual é a diferença com relação ao comparativo, E temos, assim, que imaginar da seguinte forma. Pense como você fala durante o dia a dia, Imagina que o superlativo, a palavra super vai ser a nossa dica aqui de hoje, tá? Se é super, você vai ter que imaginar que é algo demais, extraordinário. Olha o Superman com relação aos outros homens, Porque man é homem em inglês, Então, o Superman, ele é mais do que todos os homens. Então, imagina isso para você nunca mais esquecer e pega essa dica. O superlativo é um tipo de comparação, mas digamos que ele é uma comparação um pouco injusta, Porque ele vai comparar não com um elemento ou dois, como acontece no modo comparativo, Seja ele qual for. Então, o superlativo, ele vai colocar alguém com relação, uma comparação com relação ao resto do grupo, Ou no sentido de superioridade, como acontece na maioria das vezes, Como, por exemplo, ela é a garota mais bonita da cidade, Então, ela está sendo comparada com todas as garotas da cidade, com o grupo inteiro. E ninguém aqui está numa posição que se equipara a ela. Ela é mais do que todo mundo. Dá pra entender? She is the most beautiful girl in the city. O mesmo acontece, se você colocar essa pessoa num sentido de inferioridade, Por exemplo, he is the least intelligent boy in the class. Ele é o menos inteligente da classe, Então, ele está sendo comparado com todos os outros da classe, porém, ele está numa posição inferior. Deu pra entender? O comparativo, ele pega essa pessoa com relação a outra. O superlativo é com o grupo inteiro, no modo que essa pessoa, ela esteja quase no modo inacessível, Não há comparação porque essa pessoa, ou ela é superior, ou ela é inferior com relação a todos aos outros. Isso é importante para a gente entender como é que a gente usa isso. E no dia a dia a gente faz muito esse tipo de comparação, Falando de modo superioridade, onde alguém vai ser mais do que todos os outros, a gente tem que levar em conta regras que acontecem até no modo comparativo. Lembra no modo comparativo que a gente tinha, que prestar atenção se o adjetivo era curto ou longo? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Quando o adjetivo for curto, tiver uma ou no máximo duas sílabas, a palavra curtinha, você vai ter que acrescentar algo mais, dar um pouquinho de substância, para essa palavra ficar mais gordinha. Então, você vai ter que acrescentar 3 letrinhas no final desse adjetivo. E essas 3 letrinhas é EST. EST, tá? Então, por exemplo, o adjetivo tall, que é alto em inglês, no modo superlativo ele vira tallest. Por quê? Porque foi acrescentado essas 3 letras no final. E o que significa essas 3 letras? Ela está dando um indicativo que aquela frase, ela está no modo superlativo, ok? Se atentar também para alguns casos importantes. Por exemplo, quando nós temos um adjetivo sanduíche, Quando temos aquelas 3 letrinhas CVC, consoante, vogal, consoante. Por exemplo, fat, big, hot, Onde temos aí a consoante pão, vogal o queijo e outra consoante pão, 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 queijo, Então, quando acontecer isso, ter aí a união de 2 consoantes e uma vogal no meio, vamos ter que dobrar a última letra. Por exemplo, big vai repetir o último G, certo? E acrescentar EST, certo? Então, de big, biggest, com o G dobrado, Lembrando também que não é só o caso dos adjetivos CVC, dos adjetivos sanduíche que vão ter aí essas particularidades. Se o adjetivo terminar em Y, no caso de happy, feliz em inglês, o Y ele vai desaparecer. E no lugar do Y vai ter que ser acrescentado o I, aí sim coloca EST, tá? E se já tiver um E no final, só acrescenta ST, ok? Então, são detalhes que você tem que prestar atenção na hora de você construir a frase, ok? E isso se for adjetivos curtos. Então, como é que fica a construção da frase com esse adjetivo com o acréscimo do EST? Primeira coisa, sujeito, que pode ser um pronome pessoal, por exemplo, she, ou o nome daquela pessoa, que é o substantivo, Mary, por exemplo. O verbo to be, no caso, is, para combinar com she ou com Mary, tá? O adjetivo com EST no final, porque esse adjetivo está no modo superlativo e ele é um adjetivo curto, tá?
Por exemplo, she is the tallest, aí girl, né, que é o complemento aí dessa frase, né? E a parte onde vai ser comparado, né? She is the tallest girl in the class, né, que seria o objeto aí de comparação com she, né? Ela está sendo comparada com toda a sala, certo? Porque se o adjetivo for longo, por exemplo, beautiful, você não vai acrescentar nada. A mesma coisa que acontecia lá no modo comparativo, certo? Palavras longas não se acrescenta nada, mas se você está comparando no modo de superioridade, você vai colocar a palavra the most antes do adjetivo. Por exemplo, Mary is the most beautiful girl in the city, né? Que eu já tinha até citado uma frase assim, parecida, lá no começo do vídeo, né? A Maria é a garota mais bonita de toda a cidade, né? Então, sujeito, né, verbo to be, the most, né, porque o adjetivo é longo, e aqui eu estou comparando ela no modo superlativo de superioridade, tá? O adjetivo beautiful e o objeto a ser comparado, que é com todas as garotas lá da cidade, tá? E temos aqui também algumas exceções, como acontecia lá no modo comparativo, né? Você tem que prestar atenção. Se não for CVC, se não terminar em Y e se não for um adjetivo longo, tem duas palavras que são irregulares, né, que não vão seguir o padrão. Por exemplo, a palavra good, que é um adjetivo, você até pode imaginar que ele vai seguir a regra do EST pelo fato dele ser pequenininho, né, mas ele é completamente fora da caixinha. Ele não vai seguir a regra igual aos outros. Nem no português, né, o bom ele vai seguir, porque good é bom em inglês. Então, good, o modo superlativo dele é the best. The best. Good vira the best no superlativo, né? Porque é mais o que bom, é o melhor. Aqui no português a gente também não fala o mais bom, né? A gente fala o melhor, né? Porque the most, a tradução, né, é mais que, né? Então, aqui a gente não usa esse termo, no português também já fica estranho, no inglês também acontece a mesma coisa, né? Então, good vira the best. O mesmo acontece com o contrário de good, que é bad, né? O bad até você pode acreditar sem querer que ele vai entrar na regra dos adjetivos CVC, né? Porque B consoante, A vogal, D consoante, sanduíche. Então, muita gente corre o risco de colocar aí dobrar a última letra, que no caso é o D, e acrescentar o EST, mas está errado, tá? O bad também é irregular e ele não segue essa regra padrão que nem os outros. O bad é worst, né? Porque é como acontece também, novamente, no português, né? Nós não temos o mais ruim, nós temos o pior. Então, bad é ruim, the worst, pior, certo? Good, best. Bad, worst, tá? São adjetivos irregulares que tem que prestar atenção aí antes de você criar a frase, tá? Uma regra bem fácil que precisa ser falado também é acerca do modo de inferioridade com relação ao superlativo, que nem é muito falado nas aulas, não sei porquê. Acho que é porque é muito mais fácil de aprender, né? Se the most significa mais que, aqui a gente vai trocar o the most pro the least, porque o the least é o menos que, né? A versão contrária do the most. E o mais interessante é que aqui o adjetivo, seja curto ou longo, ele não vai mudar nada. Ele vai ficar do jeitinho que ele veio ao mundo. É só colocar the least antes, você já está comparando no modo superlativo de inferioridade, obedecendo as mesmas regras lá da formação da frase do modo de superioridade, como a gente vinha fazendo. Sujeito antes, verbo to be, the least, né, que é menos que, o adjetivo e o objeto a ser comparado. Como, por exemplo, John is the least intelligent student in the class, né? Ele é o estudante menos inteligente da sala, né? Então, aqui você percebe que o adjetivo ele não mudou nada. Ah, mas ele é longo. Então, vamos fazer uma frase com curto, para você ver como não há mudança. Matthew is the least fat among the boys, né? Ou seja, o Matthew é o menos gordo com relação aos outros garotos, certo? Então, o fat aí não precisou acrescentar nada. Ele veio igual como ele veio ao mundo, bonitinho, certinho, certo? Só coloca antes dele, né, the least. Então, para recapitular, se eu estou querendo comparar, né, no modo superlativo, que essa pessoa ela vai ser mais alguma coisa com relação a todo o grupo, temos que dividir entre adjetivos curtos e adjetivos longos. Adjetivos curtos tem que prestar atenção, né? Se for a maioria dos casos, ele vai apenas receber
EST, como acréscimo lá no final do adjetivo, como por exemplo, na palavra thin, thinnest, né, no modo superlativo. Mas se ele for CVC, né, sanduíche, vogal, consoante e vogal, consoante, vogal e consoante, ele vai ter que receber aí a última letra dobrada, né? Por exemplo, fat vai ter que dobrar o T, né? E aí coloca EST. E se tiver o Y sai para I, para acrescentar um I no lugar do Y e depois EST. Se for longo, coloca the most antes do adjetivo, né, para ser mais que, né, é mais alguma coisa, porque the most tem esse significado, né, de mais que. Se você, né, estiver falando do modo de inferioridade, apenas coloca the least, menos que, antes do adjetivo sem modificá-lo. Fácil, né? Então, qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários. Vamos participar, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? E deixa aqui as suas dúvidas. Não deixa também de curtir, se inscrever no canal e apoiar o projeto. Bye bye, see you later!